Hi! Olá marinheiros! Como vão? Espero que muito bem, na verdade. E bom, vídeo de hoje com um tema não tão bacana assim, que seriam aqueles artistas que nos deixaram, mas infelizmente nos deixaram cedo até demais. Que poderiam estar aqui até hoje, ou pelo menos terem tido mais tempo para deixarem sua obra aqui pra gente. Mas de qualquer maneira, sempre bom lembrar dessa galera para que nunca fiquem esquecidos. E infelizmente é até que algo bem comum no mundo da música. Como aqui no Brasil mesmo, mais recentemente, aconteceu com a Marília Mendonça e um pouquinho antes com o Cristiano Araújo, que eram dois artistas que eu nem acompanhava, mas morreram de forma bem trágica e muito cedo. E até bem antes disso já era algo que acontecia, como em 59, no dia que ficou conhecido como o dia que a música morreu, quando num acidente de avião morreram junto Buddy Holly, Rich Valens e The Big Bopper, um dos dias mais trágicos da história da música e que é retratado naquele filme que passava torta direito na sessão da tarde, La Bam Bam. Esse filme conta um pouquinho dessa história. Mas, enfim, além da morte, claro, a gente tem que sempre lembrar, sempre ressaltar a qualidade da obra desses monstros. Então, vambora! E já começando com a lenda absoluta da guitarra, nosso querido Mr. Randy Rhoads. Randy Rhoads, guitarrista absolutamente mítico, que talvez tenha sido até o guitarrista mais icônico que tocou com Ozzy Osbourne. E isso comparando a nomes meio fracos assim, né, como Zakk Wylde, Jake E. Lee e Tony Iommi, ou seja, só monstro. E Randy era californiano, nascido em Santa Mônica em 1956, teve seu grande destaque ali tocando com Ozzy, mas também já tinha trabalhado antes em uma banda importantíssima que é o Quiet Riot. E o que eu posso falar, era um músico maravilhoso, técnico, virtuoso, rápido, com um pensamento criativo incrível, fez solos que ficaram memoráveis como a de Crazy Train. E um dos solos mais extraordinários da história do rock, hard rock e heavy metal, claro, o solo de Mr. Crowley. A música já é boa por si só, aquele teclado, né, órgão no início já é fenomenal, a letra é muito interessante, mas o solo do Randy ajudou a deixar a música nada menos que imortal. E sério, cara, esse solo é incrível. E outro grande mérito que o Randy tem é que foi um dos guitarristas mais influentes da sua geração, mesmo tendo estadia curta aqui conosco. Um cara que praticamente ditou como seria a guitarra ali nos anos 80, algo que gerou uma curiosidade meio engraçada, que foi que quando Dio, Ronnie James Dio, ia fazer um primeiro disco solo dele, o icônico Holy Diver, ele teve muita dificuldade em achar um guitarrista justamente porque todos que faziam teste queriam imitar o Randy Rhoads. Mas infelizmente para nós e para a música, o Randy se foi muito cedo. Com apenas 25 anos, faleceu num acidente horrível lá em 19 de março de 1972, em uma história trágica, mas que beira o ridículo, basicamente. É uma história muito grande, mas resumindo, durante uma turnê com Ozzy, ele foi convidado por um piloto para dar umas voltas num avião. E esse piloto estava voando baixíssimo perto do ônibus da banda, até chegando a fazer umas manobras meio arriscadas, meio rasantes basicamente, até que uma das asas tocou no teto do ônibus da banda, que fez o piloto não conseguir mais reassumir o controle da nave, que acabou batendo uma árvore e depois chocou com um galpão que tinha ali perto. E aí foi fogo para todo lado e nenhum sobrevivente, incluindo o Randy. Junto com o Randy e o piloto tava a maquiadora que ajudava com a banda. E detalhes, o Randy sempre detestou o avião. Não era um cara que curtia, mas foi convencido a dar uma volta e infelizmente foi fatal. E outra lenda urbana diz que esse piloto tava voando tão baixo assim, até que ele viu a ex-esposa dele perto do ônibus ou entrando no ônibus e teria dado esse rasante para tentar acertar ou pelo menos dar um susto nela. Mas isso não passa de teoria. E o que importa é que a gente sempre vai lembrar do Randy como sendo um guitarrista fenomenal, quebrando tudo com aqueles solos, com aquela Flying V espetacular. Vai ser lenda eterna, Randy Rhoads. Seguindo, falamos de um guitarrista lendário, nada mais justo que falar de um baixista lendário, do folclórico baixista do Metallica, Cliff Burton. Como já disse, o baixista original do Metallica que gravou aquela santíssima trindade do thrash metal, o Kill Them All, Ride the Lightning e o Master of Puppets.
E de novo, um cara que se foi muito cedo, de forma muito trágica. A história acho que todo mundo conhece, mas, resumindo, na turnê do Master of Puppets, nas ruas frias da Suécia, a banda seguia para outra cidade fazer mais um show. E os membros da banda tiravam na sorte para ver quem seria aquele que dormiria no beliche de cima, que seria a parte mais confortável do ônibus durante a viagem. Até que no dia 27 de setembro de 1987, quem venceu no jogo de cartas que eles jogavam com um Ás de Espadas, um Ace of Spades, foi o Cliff, dando direito a ele de ficar com essa beliche de cima que era cobiçado por todos ali. Mas em algum momento dessa viagem, o ônibus acabou por derrapar aquela estrada gelada e um acúmulo de gelo que tinha ali, acabou capotando e o Cliff, que estava naquela beliche, foi arremessado para fora do ônibus e por fim o ônibus capotou mais uma vez, caindo em cima dele, matando ali mesmo. Que até o Kirk Hammett, que é o guitarrista, conta isso de uma forma extremamente emocionante, pesada, quando ele disse que viu as pernas do Cliff, que era a única parte que estava fora do ônibus capotado. E o Cliff, quando faleceu, tinha apenas 24 anos, uma vida toda pela frente, e pela influência que ele já tinha estabelecido até ali, só Deus sabe onde isso ia parar. Provavelmente Metallica seria muito diferente se ele continuasse vivo, se seria melhor ou pior, não temos como saber, mas só o tempo que ele teve de mostrar o músico espetacular que ele era, influenciou uma galera muito boa, muita gente virou baixista por causa do Cliff, então deixou o legado, missão cumprida aqui, todo mundo vai lembrar de Cliff Burton com aquela clássica intro de For the Bell Toys. E só para finalizar o assunto rapidinho, o James sempre achou que o motorista do ônibus estava bêbado ou foi negligente, mas isso nunca foi constatado. Então, outro baixista fenomenal é o nosso queridíssimo Gary Fink. Era o baixista que tocou naqueles álbuns maravilhosos daquela fase espetacular do Uriah Heep, com os álbuns Demons and Wizards, The Magician's Birthday, Sweet Freedom e o Wonder Road, ou seja, de 72 até 74 na banda. E antes disso ele já tinha tocado uma banda muito bacana que chama Keith Hartley Band, que se não conhece vale a pena dar uma conferida. Mas o auge dele foi no Uriah Heep, com aquelas linhas de baixo fantásticas, muito destacadas, e que você pode ver perfeitamente quando ele gravou o Uriah Heep Live, lá em 1973, que ali o baixão tem um destaque fenomenal. O set list é perfeito para você se apaixonar pela banda e o Gary arregaça ali. Então, baixistas, olho, ou melhor, ouvido, não sei. E o Gary é outro desse que podia fazer muito pela música, podia ter uma carreira ainda gigante, se não fosse sua morte prematura com apenas 27 anos. Mas diferente dos dois primeiros, o que destruiu o Gary foi o vício dele em drogas, onde a causa da sua morte foi insuficiência respiratória, por uma overdose em 8 de dezembro de 1975. Uma grande perda para a música e para as quatro cordas, mas sempre lembrem aí nosso querido Gary Fink. Agora, um dos acontecimentos mais tristes da história da música brasileira foi o desastre que aconteceu com os Mamonas Assassinas. Foi uma das grandes comoções nacionais que o Brasil teve, que todo mundo deve se lembrar que os Mamonas foram um fenômeno. Os caras estouraram do dia pra noite, viraram estrelas. O álbum que eles lançaram, Mamonas Assassinas, auto-titulado, vendeu igual água, e é uma parte da história da música que muitos guardam com muito carinho no coração ainda. Pra vocês terem ideia, tem gente que compara o boom de popularidade que eles tiveram semelhante ao do RPM nos anos 80. Eu não sei se isso faz sentido, não sei se é pra tanto, mas já dá pra ter ideia da popularidade dos caras nessa época. Rodaram o país inteiro fazendo show, participaram de vários programas de televisão com audiência altíssima. E quando estavam prontos para continuar o trabalho e se consolidar ainda mais como esses grandes ícones, eis que no dia 2 de março de 1998 chega a notícia. O avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília caiu aqui nesse local, na zona norte da cidade, por volta de 11h30. Os 5 integrantes da banda estavam no avião. Sim, o jatinho que transportava a banda acabou se chocando com a Serra da Cantareira e nesse acidente, infelizmente, todos que estavam a bordo faleceram. Que essa notícia caiu como uma bomba no Brasil,
foi, como eu disse, uma comoção nacional por tudo que envolvia, por ter sido uma morte muito brutal, muito violenta, a forma que a mídia abordou isso, que hoje em dia é quase impensável isso acontecer do jeito que foi, e também pela clássica entrevista que o Júlio deu pouco tempo antes, falando que tinha sonhado que o avião caía. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Um acontecimento tristíssimo que dói pra muita gente até hoje lembrar disso. E o que não falta pra isso é teoria. Como a mais famosa, que seria que um dos membros da banda estaria pilotando o jatinho naquele dia. Apesar disso ser muito improvável. E se você por um acaso quiser saber de tudo que envolve isso, sobre o acidente, avião e tal, o Lito, do canal Aviões e Músicas, fez um vídeo explicadinho ali, tudo perfeito. Então se você quiser saber tudo, é só ir lá no canal dele que o conteúdo lá é maravilhoso, perfeito. Mas seguindo aqui, outra fatalidade envolvendo aviões aconteceu com a banda Lynyrd Skynyrd. Banda que ficou famosíssima ali nos anos 70, que se você curtia hard rock, country rock, você com certeza ouviu. E mesmo para aqueles que não curtiam tanto, devem ter ouvido essa música aqui, ó. É uma banda que particularmente nunca me pegou, eu nunca me interessei muito, mas eu entendo os méritos todos que ela teve, principalmente pelo cara que liderava, o vocalista, tido como muitos por um cara carismaticíssimo, o senhor Ronnie Van Zant. Peça importantíssima pra banda, né? E o Lynyrd Skynyrd era uma banda muito interessante por causa das 3 guitarras, e naquela época era algo bem peculiar. Claro que Maiden e Zappa fizeram isso também, mas naquela época era bem raro. E desde cedo implantaram grandes sucessos, como a Simple Man, Free Bird, ou essa mesmo Sweet Home Alabama. Mas também foi uma banda que teve suas baixas ao decorrer da carreira. Mas logo quando eles estavam prestes a deslanchar de novo, tava todo mundo motivado, principalmente com a entrada do Steve Gaines. Em 20 de outubro de 1977, o avião que transportava eles para Louisiana acabou tendo um problema em uma das turbinas, e aqui até onde eu entendi, o piloto fez besteira e acabou que as 2 turbinas pararam de funcionar, acabou caindo um pântano lá no Mississippi. E essa queda que vitimou o piloto, copiloto, Cass Gaines e o próprio Ronnie Van Zant. Ronnie que morreu com 29 anos, também uma perda imensurável aí. E para piorar ainda mais, o pessoal conseguiu sobreviver, foi buscar ajuda numa fazenda ali perto, e segundo a lenda, quando o proprietário da fazenda viu aquele bando de cara ali todo ensanguentado, acabou dando um tiro neles, ou em um deles. Essa história é meio mal contada porque não tem mesmo uma teoria certa. Alguns dizem que ele atirou no ombro, outros dizem que ele atirou pra cima, outros falam que não atirou. Então, e outra que é muito famosa também, que essa não é lenda, se é fato, é que o Aerosmith pensou em fretar aquele avião e alugar ele, mas por algum motivo viram que não tava tão legal assim, tava seguro e desistiram. Agora, a dita por muitos maior cantora do Brasil, nossa querida Elis Regina, é outra também que podia ter ficado mais tempo que com a gente, né? Morreu aos 36 anos, segundo laudo, intoxicação exógena, causada por abuso de drogas e álcool, apesar do Nelson Motta discordar disso, dizendo que Elis nunca abusou muito disso e que a morte seria causada ou por acidente ou por parada cardíaca. Tem mais teorias aí que dizem o contrário, mas isso aí daria um vídeo só pra isso. Então, vamos ficar com a do laudo mesmo. E o que importa aqui é ressaltar como a pequena barra grande Elis era um monstro cantando. Era especial. Uma baixinha que quando ia cantar era uma gigante. Ninguém interpreta canções como Elis Regina. Tanto que músicas que já eram lindas, como Maria Maria ou como Nossos Pais, na voz de Elis foram imortalizadas e ficaram lendárias. Era uma figurinha muito polêmica ali no meio dos artistas, mas acho que ninguém discorda que é a maior barra melhor cantora que o Brasil produziu. E ainda deixou Maria Rita, outra artista fenomenal. Outros aqui que poderiam ter entrado, que tem a ver com a Elis, é o mestre do baixo das 4 cordas, Luizão Maia, que tocou com a Elis naqueles tempos áureos, fez linhas maravilhosas.
é uma grande referência pro baixo brasileiro. Eu amo o Luizão Maia. Tinha apenas 55 anos quando morreu, tinha muito para mostrar ainda. E infelizmente quem também morreu com mais ou menos essa idade, com 56 anos, foi o sobrinho do Luizão, o grande, maravilhoso Arthur Maia. Baixista também fenomenal, o cara é gente finíssima. As histórias que o Arthurzinho Maia tem, cara, dá pra fazer um livro só com as histórias do Arthurzinho Maia. Era uma peça maravilhoso. Tocou Black in Rio, Cama de Gato, com Gilberto Gil, Monstro improvisando, no Fretless. Arthurzinho Maia, é o cara, é o cara. Então sempre ouvi aí Família Maia e nossa querida Elis Regina. E falar de outra banda que é amada no Brasil, marcou geração, que também tinha um baixista fenomenal, o Charlie Brown Jr. Sucesso absoluto ali nos anos 90, anos 2000, com duas peças importantíssimas que era o Chorão e o Champignon. Ambos também nos deixaram muito cedo. O Chorão com 42 anos, morreu a princípio com a morte sendo dada como overdose de cocaína, depois saiu com intoxicação exógena, morreu em 6 de março de 2013, né? Nem faz tanto tempo assim, se parar pra pensar. E uma notícia também que veio como uma bomba na época, ninguém esperava o Chorão morrer tão cedo. Foi uma comoção também, homenagem em todo lugar, altas horas, programas de TV, shows ao vivo, pessoal dedicando música ao Chorão, tudo mais. Foi algo também bem marcante. O Chorão era outro também que dividia algumas opiniões, né? Amado, odiado, coisa e tal, mas uma personalidade muito forte na música, muito carismático, um cara que é lembrado com carinho até hoje. E outro é o Champignon, um dos melhores baixistas que o Brasil também já viu, que depois da morte do Chorão, ele assumiu o Charlie Brown que acabou mudando o nome pra Banca, né, com alguns outros membros que já tinham passado pela formação da banda. Uma história, infelizmente, muito breve também, né, teve muita treta com fã, com pessoas acusando o Champignon de muitas coisas. Foi uma parte também punk, porque no dia 9 de setembro aconteceu outra tragédia, que o Champs acabou se suicidando no apartamento dele, deu um tiro nele mesmo, coisa horrível. Sim, foram duas mortes muito próximas de pessoas muito emblemáticas, uma parte bem muito melancólica pra quem lembra. O Champs tinha apenas 35 anos, muito jovem, mas de novo que os dois estejam em paz onde quer que estejam. Fim muito trágico pra uma banda que foi influente, né? Chorão influenciou muita gente pra música. Deixe viver, deixe ficar, deixe... Por skate, ele é muito querido por causa disso. Champs, prodígio desde cedo, baixista fantástico também, então é isso. Ouçam Charlie Brown, tá? O acústico deles é fenomenal. E pra finalizar, falar dois caras aqui da vertente metal mais pesada que podia existir. Primeiro, nosso eterno Dimebag Darrell, ex-guitarrista do Pantera. O cara que talvez tirava o som mais metal possível, mais pesado da guitarra. Influenciou também uma geração. E infelizmente a morte dele talvez da lista aqui seja a mais trágica e mais bizarra de todas. Isso porque o cara foi assassinado em cima do palco. Uma história quase parece ficção. Durante uma apresentação da banda Damage Plan, em 8 de dezembro de 2004, um cara da plateia que chamava Nathan Gale teve um surto, saiu atirando e um desses tiros acabou sendo certeiro e causou a morte do Darrell. E esse cara continuou atirando, atingiu um fã da plateia, o técnico de som, o pessoal da segurança, o empresário da banda. Foi trágico demais esse incidente. E agora, por que esse cara fez isso? Difícil saber, porque alguns diziam que ele sofria de esquizofrenia, outros que ele era apenas um fã de Pantera que tava puto porque a banda tinha acabado, me descontou um ódio desproporcional ali. E tem mais teorias, mas o fato é que isso foi uma tragédia sem igual na música. Eu não lembro de nenhuma tão triste, tão pesada assim, por agora pelo menos. E outro monstro do metal aqui, nosso querido Chuck Schuldiner, considerado por muitos o pai do death metal, apesar do próprio Chuck negar esse título, falar que a mérito é de outras pessoas, de outras bandas que vieram antes, mas o Chuck, peça fundamental aí nesse estilo, cara fundador do death, pra mim, a banda mais importante de death metal de todos os tempos, discografia inteira muito boa, muito fechadinha, Chuck monstro na guitarra, no vocal, desde o vocal mais brutal, mais seco até o mais gritado, compositor fantástico também.
desde novinho com Scream Bloody Gore até o último dos Songs of Perseverance, um monstro. E também era uma pessoa fantástica, né? Todos os elogios possíveis a Chuck Schuldiner, perseguiu o sonho até o fim, muita fase punk na vida dele, mas queria ter uma banda, foi atrás e formou uma das mais icônicas da história. Mas infelizmente faleceu com 34 anos, no dia 13 de dezembro de 2001, vítima de um câncer horrível no cérebro, uma coisa pavorosa de pensar, mas foi guerreiríssimo também, lutou até o fim. Chegou a tomar alguns remédios experimentais para tentar retardar o processo e coisa e tal. Ele infelizmente não conseguiu cirurgia nem nada do tipo. E nesse meio tempo não parou de trabalhar, né? Ele descobriu pouco tempo antes de falecer coisa. E ainda conseguiu gravar um ao vivo com Death, um dos DVDs mais legais de ser assistido aí. Um registro ao vivo sem overdub. É quase mágico ver aquele show, tá? Eu vi esse DVD quase todos os santos dias da minha vida. Mas infelizmente Chuck também se foi. E se foi cedo demais. Mas deixou influência, deixou um legado maravilhoso. E sempre será lembrado Mr. Chuck Schuldiner. Então foi isso. Espero que tenham se lembrado desses monstros absolutos na música. Que apesar de ter uma passagem rápida demais por aqui, deixaram a obra. Tá aí pra quem quiser ouvir. Então, por favor, sempre lembrem desses caras. Mas no mais é isso. Obrigado pela atenção de todos, fiquem bem, um grande abraço, todos a bordo nesse trem louco e